Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, no dia 12 de agosto de 2025, às 7h30 da noite, eu tenho o grande prazer de conversar mais uma vez com a minha amiga e colega nobre em saúde, uma das melhores nutricionistas do mundo, na minha opinião, a grande doutora Denise Carreiro, e hoje a gente vai falar sobre um tema que nós dois nunca dialogamos aqui online, que é desparasitação. Esperando só ela aceitar o convite e tá dentro da live conosco aqui. Oi, Denise! Olá, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo em ordem. Se- Sempre um prazerzaço conversar com você. Você sabe que eu aprendo demais com você, sou fã do seu trabalho. Recomendo pra caramba o seu trabalho para paciente, em congresso, o que quer que seja. E vamos falar sobre um tema que pouca gente sabe e sabe fazer direito, né, Denise? Bom, Pouca eu gente. sou uma que não sei fazer direito, né? Quando eu Então somos brinco. dois. Mas Pois olha, é, eu tenho tido tanto o Éden quanto o Hades com desparasitação, o céu e o inferno. Eu tive uma pois paciente é. recentemente que ela falou: a minha vida é outra depois de desparasitar, é outra. Tudo aquilo que eu tinha, similar a síndrome de hiperativação de mastócitos, de histamina, uma alergia que não passava e companhia, acabou depois que eu desparasitei. Mas eu tenho uma paciente recente também que falou: doutor Ícaro, desde que eu desparasitei são anos de amargura. Meu Eu nunca Deus. mais fui a mesma. E a gente tem um monte de gente por aí, principalmente os comerciais, né, Denise, que falam: não, antes de qualquer coisa em saúde você desparasita. Ou, para aí, cadê os hábitos de vida, cadê a alimentação, cadê a nutrição adequada, a microsuplementação, enfim. Então, quando eu vi que você estava lançando um curso, né, de desparasitação, eu falei: caramba, primeiro que eu vou ser aluno, estarei lá, tá? Que bom. Se eu não estiver online no dia, que eu não vi a data certa, e eu tenho dois eventos agora em agosto, eu vou no VT depois e vamos conversando. Mas eu falei: eu preciso chamar a Denise para a gente fazer uma live sobre esse assunto, porque é tanto mito por aí, né? Sempre foi uma preocupação minha, porque exatamente por causa disso que você falou, de você ver os dois lados. Eu já tive criança que fez, né, toda a desparasitação direitinho, tudo bonitinho. Falei direitinho, né? Falou, fez tudo direitinho. E assim, Você quer contar a piada por trás? Não, né? Não, o melhor bichinho, não, né? o bichinho fez. Aí ele pôs uma telha inteira para fora e voltou o contato de olhos e começou a falar. Entendeu? Mas eu me lembro que foi todo um processo natural. Não quer dizer que remédio não é bom, não é isso. O que eu percebo é que existe um pouco aquele processo assim. Todo mundo tem que fazer desparasitação uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, aquelas coisas que a gente ouve. Aí eu fico pensando, será? Quais são os sintomas? Como é que está o processo? Foi pesquisado, tá? E eu já tive casos que tudo que a gente conhece, e checando com o paciente, vendo que ele estava fazendo tudo direitinho, e via que efetivamente o negócio não ia para o lugar. Não melhorava, e eu falava, tem que ter mais alguma coisa aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar a parasita? E aí, eu pedia para ir, infelizmente, né, o doutor Hélio Coppola faleceu, eu pedia para ir lá no doutor Hélio, o pessoal dele ainda está lá, ainda tem todo, né, segue todo o trabalho, a linha e tal, mas ela fez a avaliação com ele, aí deu lá os parasitas, e ele assim, ele mandou para mim. E eu, quando o pessoal falava assim para mim, como você faz? Eu falo, mando para o médico. Porque, de uma maneira geral, o que era de praxe? Usar droga. E droga não é comigo. E outra coisa, eu sempre me preocupei muito com os cuidados, né?
tanto quando você vai combater um fungo, quanto você vai combater um parasita, um verme, com a quantidade de toxinas que estão liberadas. E que muitas vezes faz a pessoa ter efeitos ou sintomas até piores do que os que ela já tinha. Então, e muitas vezes, quando acontecia isso, eu falava, agora você procura um médico, né, com o exame e vê o que você vai fazer. E ele vinha lá com a receita da famosa, né, e sempre utilizada Anitta. E aí eu conversava com o doutor Hélio Copperman, falava, doutor, assim, 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 mas ele ficava uma frente. Porque ele falava assim, não pode, isso vai criar resistência. Aí eu falava, então, mas o que eu faço, doutor? Porque eu não posso prescrever remédio. Eu não tenho um conhecimento assim de utilizar outra, no momento, pelo menos, de utilizar qualquer outra coisa. E o paciente também não encontra ninguém aqui. Ele fazia assim para mim, anota aí. E dava lá todo o esquema para o paciente, né? Anota, e o paciente conversava com ele ali, comigo e tal, e ele anotava todo o esquema. E o negócio funcionava, entendeu? Só que eu nunca vi ele prescrever uma droga sem junto dar um suporte para o fígado. Nunca. Tá? Então, era o suporte para o fígado, eram os cuidados que tinha que ter. Assim, eu comecei a ouvir muito falar de todo esse mesmo processo natural. E eu queria entender melhor. Até para a gente poder avaliar o paciente, mesmo que eu não vá prescrever, eu preciso entender o que está acontecendo para poder orientar, para poder direcionar, porque o pessoal pergunta muito para a gente, o que eu faço? Onde eu vou? Então, assim, é importante entender. Só que era muito difícil encontrar alguém que falasse com propriedade, sabe? Sobre todas as causas, os sintomas, a interferência no organismo. E eu encontrei com a Elisângela num congresso de saúde mental, né? Lá com a Geisa, com o pessoal. Eu encontrei ela nesse congresso e comecei a conversar bastante com ela. E você não, domínio ela tem. Chamei ela para dar uma aula no meu curso, no curso que eu coordenava para pós-medicina, e a aula foi muito boa. E aí voltei a conversar com ela se ela daria esse curso na minha plataforma, né? Porque é quase que invariavelmente nos meus cursos sempre tem alguém perguntando. Sim. Sempre tem alguém perguntando. Mas olha, qualquer guerra moderna, você quando iniciar a guerra, tenha quem limpar os corpos, né, Denise? Tenha quem limpar os corpos depois. Então, assim, primeira dica, gente que está assistindo a gente, vai assistir depois. Não se desparasita sem dar suporte hepático, porque a circulação mesentérica, ela vai drenar primeiro para o fígado. Deus já sabia que a maior parte das toxinas na nossa vida entrariam pelos intestinos. Então não é à toa que os intestinos são altamente irrigados e tudo dali vai para o fígado, para ser auditado. É ligação direta, né? Então, se você arrumar um Herxheimer, tá? Que eu chamo hoje em dia de Herxheimer, qualquer dejeto de morte de qualquer bioma, tá, Denise? Eu não chamo só de fungo ou de parasita, não. Então, assim, uma morte em massa de bactéria, morte em massa de vírus, tudo vai gerar um monte de dejeto orgânico, potencialmente de putrefação, que vai dar uma sobrecarga primeiro para o fígado, gente. Primeiro. E tem gente que faz a detoxificação, ou melhor, a desparasitação certa, mas fica mal depois, porque o que você liberou para o fígado, ainda mais se tiver hiperpermeabilidade intestinal, né, Denise? Leaky gut, às vezes pode intoxicar o fígado da pessoa, entre aspas, para a vida inteira. É coisa demais. Mas sabe que a questão do Koppelman, eu parei de pedir porque os colegas que viam os exames que eu pedia só de vez em quando, mais recentemente. Eu também. Falavam, gente, o que o exame convencional não pega nada, o Koppelman pega tudo. Todo paciente tem 1000 parasitas. Né? Então, a minha segurança foi porque alguns que eu mandei veio negativo. Olha, eu tenho que te dizer que eu nunca peguei um exame do Koppelman na época que eu pedia muito negativo. Então, eu não tive o controle negativo. Eu peço. Mas quando você pedia porque você desconfiava muito. Sim, né? Sem dúvida. A gente pedia, todas que eu mandava, era porque eu desconfiava e eu falava, não, tem alguma coisa errada, eu preciso avaliar direito isso aqui.
E os que eu mandei que vieram negativos foi os que não tinham praticamente nada. Foi o caso da minha Tá. filha, foi o caso do meu neto. Mas ele não sabia disso. Eu mandei os exames e os exames vieram negativos. Então, Bom, isso me deu uma segurança maior. E mais do que nunca, quando tratava, melhorava demais. Então, foram algumas coisas que foram acontecendo que foi me dando essa segurança. Mas é o que sim, você falou. Você não fala assim, chegou no consultório, você manda fazer. Não. A gente vai tratar, a gente vai equilibrar, a gente vai tirar o que está agredindo, a gente vai recuperar a microbiota, a gente vai modular o sistema imunológico. Porque o que acontece? Nós fomos feitos para tolerar agressor e não para não tolerar, certo? sim, Então, desde quando que a gente entra em contato com os parasitas? Desde que o ser humano existe na face da Terra. claro. E o nosso organismo é feito para tolerar. A gente tem um sistema imunológico que é capaz. Nós temos um ácido clorídrico que já começa combatendo o parasita. Nós temos uma microbiota saudável que modula um sistema imunológico capaz de combater esses agressores. Nós temos integridade de mucosas que vão evitar a absorção, né, de toxinas, etc. Então, a gente tem um processo natural de defesa. Então, quando existe um processo de contaminação a ponto de ter sintoma, ou seja, o organismo perdeu aquela capacidade de combater e parar na hora certa, né? Então, a ponto de ter sintoma, existe muita coisa por trás disso, de desequilíbrio do organismo que favoreceu essa, né, instalação aí, né? Essa contaminação. E aí, por isso que eu trouxe um pouco também pensando no processo nutricional. Porque, além da gente preparar um organismo, para esse organismo, quando ele é imunologicamente competente, ele tem muito menos chance, né, de evoluir um processo aí de contaminação. E todo o processo que envolve também na própria higienização, Sim. né? Nesse consumo, enquanto trabalhar. Eu vou, uma das coisas porque a Elisângela vai falar, né, sobre todo isso que a gente estava falando, de causas, de sintomas, de tratamento, segurança, né, no tratamento, os cuidados que tem que ter, tudo, os possíveis efeitos colaterais, eu acho que tem que trabalhar isso. E no dia seguinte, a Lenita vai falar umas 5 horinhas aí sobre detox. Então, sobre todo o suporte de detox, mas também sobre a prevenção. Porque Então, andam ela vai juntos, não tem jeito, né? e ela vai trazer várias vias de você fazer a higienização, né? Sim. Então, eu não quero usar o cloro porque ele pode causar problemas na tireoide, etc, etc. Tá. Quais as outras possibilidades que a gente tem? Nossa, Então, excelente. já tem estudos do Dr. Enio, que é um dos maiores especialistas na área aqui no Brasil. Ele tem alguns estudos muito legais que foram publicados com vinagre de álcool, com peróxido de oxigênio, etc. Então, aí a Lê vai trazer tudo muito detalhado, como usar, né? Nossa, vai ser incrível. Poxa, vai ser incrível. Tentar trabalhar um pouquinho o conjunto. E aí você vê a interferência que a nutrição tem. É Sim. muito grande todo esse processo. Então, a única coisa que eu acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor, porque eu, efetivamente, eu estava louca para fazer um curso desse, entendeu? Para entender um pouco melhor tudo. E aí eu falei, bom, já que eu não encontro um, eu vou fazer um, eu vou trazer alguém Sim. aqui para minha plataforma. Para variar um pouco, você vai sentar mais no banco da aluna, né? Porque você está lá passando. Mas olha, eu queria te falar duas coisas como médico para a gente discutir. Primeiro, gente, parasita é um problema real. Não é o primeiro que você tem que resolver para a maioria das pessoas. Não é, em geral. Mas é um problema. Por quê? Vamos falar, por exemplo, do ácido clorídrico. Deus não joga dados. Se nós temos ácido clorídrico no estômago, é porque ele tem uma função muito importante. E entre as várias funções, é realmente inviabilizar o parasita. Muitas vezes não mata, mas quando ele chegar nos intestinos, ele está como se que com as camadas internas quebradas e as enzimas proteolíticas, amilolíticas e companhia detonam mais. Então, às vezes, é uma preparação para o processo de morte dele lá.
O problema é que a grande maioria das pessoas hoje em dia, né, Denise, dos idosos, quando começa a ter problema gástrico, já recebe um bloqueador de bomba. Aí não tem jeito. Essa pessoa vai ter problema com proteína, vai ter problema com opsonização de mineral para absorver, vai ter problema com B12 e tem o fantasma dos parasitas. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, gente: é impossível você viver sem parasita. É impossível. Você limpou agora. Daqui a 1 minuto você botou a mão na boca ou você comeu. Vai entrar algo, nem que seja Hymenoplepsis nana, sabe? Que normalmente saprófita ou comensal, alguma coisa assim. Vai entrar algo. Eu lembro de uma paciente minha, eu trato ela até hoje, Denise, são quase 10 anos tratando. Ela é veterinária. Ela me contou o seguinte: doutor Ícaro, a gente, ela é mestrada, ela tem mestrado em veterinária. Ela pegou e falou que durante o mestrado dela, eles trabalhavam com animais que tinham morrido na rodovia próxima da faculdade. E que um dia chegou um macaco bugio lá, maravilhoso, um pelo maravilhoso, um macaco grande, vistoso e tudo. Morreu, vamos proceder à autópsia. O macaco tinha um grau de infestação mais alto que ela já tinha visto em toda a faculdade. Abriu, tinha tudo que era tipo de parasita possível. Só que o macaco era extremamente forte e saudável. Então, gente, o parasitoma nosso, quando você está em equilíbrio, os intestinos em equilíbrio, a apresentação adequada da superfície, né, Denise? A parte do fígado funcionando direito, o sistema imunológico funcionando direito, não é parasita, a não ser que seja francamente patológico ou em grande quantidade. Quem vai dar esse problema todo para você? Então, o que não dá é para você ver parasita e achar que você tem problema decorrente do parasita. É igual bacteremia e sepse. Você pode estar cheio de bactéria, e nós estamos 100 vezes mais bactérias, 1000 vezes mais bactérias do que as nossas células, né? Mas não significa necessariamente o desequilíbrio. Então, o curso da Denise, que ela está trazendo agora, ele vem para fazer vocês entenderem o seguinte: primeiro, você não pode associar parasita necessariamente com doença. Tem muitas pessoas que você vai abrir no final da vida, com 100 anos de idade, e vai falar: nossa, mas tinha essa tênia aqui dentro? Tinha, mas a pessoa estava equilibrada, né? E também lembrar que o problema só vai piorar à medida que a gente tem cada vez mais pessoas usando erradamente inibidor de bomba de prótons. E comendo junk food, né, Denise? Pelo amor de Deus. E o próprio processo da desparasitação, da desparasitação. Você vê que não tem jeito que eu troco mesmo, né? Nem pensando. O Ícaro não aguenta. Eu já corrigi, gente, nos bastidores eu já corrigi essa mulher, essa gigante da nutrição umas 3 vezes, mas alguma coisa no cérebro dela colocou que é desparatização. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas é divertido, mas é divertido. É divertido. Mas você sabe que o meu objetivo com os cursos é justamente dar recurso para os alunos, é sempre estar dividindo, né? O que se aprende e se pratica, é um processo de aprendizagem, a gente está no processo de aprendizado contínuo. Não dá para a gente, né, falar, Deus o livre. O dia que você achar que sabe tudo, você já parou aí. Então, e é uma coisa que algumas coisas que eu queria aprofundar e que a gente nunca tem tempo. Porque eu estou dando curso, eu estou dando aula, escrevendo livro. Então, assim, por isso que eu quero trazer algumas coisas para a plataforma para ampliar um pouco esses estudos. Porque mesmo quando a gente está dando curso, a gente está aprendendo junto, né? São profissionais, são pessoas que trazem experiências, que trocam. Então, eu falo que acho que eu nunca dei um curso sem aprender alguma coisa, né? Junto, nesse processo todo. Então, é um pouco isso. Já faz muito tempo que eu queria trazer um profissional dentro dessa área. A Lenita está aqui com a gente na live, né? Que vai dar o curso lá comigo também. Ela falou, a gente vai aprender a ativar várias vias de detoxificação. A Lenita quer entrar? Se ela quiser entrar e falar um pouco, seria muito bom. Será que ela quer entrar? Lelê, tá ouvindo a gente aí? Se quiser entrar, dá um alô.
Ontem eu fui fazer uma live com a Lenita e não conseguia pôr ela para dentro. Deu um tilt na internet que não teve jeito de colocar. E Uai, a gente, não sei o que aconteceu, mas a gente não conseguia, né? mas a Aí, gente, a gente sabe que tá complicado mesmo no Instagram, às vezes dependendo do tema, né? E às vezes sem motivo aparente, né? Deixa eu ver se eu consigo puxá-la aqui. Olê, você pediu para entrar? Ela tá com a internet muito ruim. Tá com a Ah, internet muito tá. ruim. Ela mora lá escondidinha no mato, tá? Ah, tá. Ela mora já com os parasitas Delícia, para poder falar deles, né? Entendi. já, com certeza. Ela mora no lugar lá. Como diz ela, eu moro no mato. Ela. E aí nem sempre a internet fica legal. Mas é Então isso. fala aí, quando vai ser o curso? É focado em quem? Como se inscrever? Fala aí, Denise. O curso vai ser no dia 23 e 24 de agosto. Né? No sábado, dia 23, vai ser das 8 às 6, e aí vai ser com a doutora Elisângela Parron. Ela é dentista biológica, ela trabalha com várias especialidades lá. E no domingo, aí vai ser com a doutora Lenita Salgado, uma das maiores, né, conhecedoras nessa área de detox, de várias áreas, né? Porque de nutrição, mas na área de detox não tem para ninguém, entendeu? Então, assim, vai ter. E a gente quis associar, porque não dá para pensar numa coisa sem pensar na outra. E é isso que me preocupa quando eu começo a ver. As inscrições, elas estão na minha plataforma, tá? denisecarreiro.com.br. E, Vai e sair aí, livro? esse ano? Vai sair livro sobre esse tema, desparasitação e Não, detox? não, não. Esse ano o livro é sobre doença autoimune. Oh, nossa senhora. Então eu estou esperando. Eu nunca vi tanta doença autoimune aparecendo, Denise. Não é Olha, porque. eu sou obrigado a dizer, sem falar, só demonstrando que eu tenho visto muito depois das, mas é muito, muito, muito mesmo, sabe? E assim, mas você vai politizar o assunto. Ah, mas você tá. Não, gente. O que eu tô falando é um médico que desde o final de 2021 tá vendo gente, inclusive nova, aparecendo com doenças autoimunes bem novos, sabe? E sem nenhum sintoma pregresso. E sem ter hábitos de vida tão ruins assim para isso, sabe? Bem E complicado. quando você vai pesquisar, você vê muito, inclusive, a relação de virose, né? Além de tudo, né? Então, é muito relação de virose, muita relação de mimetismo molecular, tá? Com parasitas, com. Então, a gente tem muito também alimentação, sem dúvida nenhuma, mas vai além disso, né? Vai além do processo alimentar. Fungo, a relação de fungo, né? Muito grande também. O pessoal estava perguntando aqui se o curso vai ficar gravado. O curso fica gravado por 30 dias, tá? Então, ele é online, é interativo, é para tirar dúvida, é para conversar, essa é a ideia mesmo, a prática clínica. Mas o curso fica gravado depois por 30 dias, tá? O sistema imunológico, ele está atacado demais nos dias de hoje, né, Denise? Então, É é bom muita a gente comunidade. cobrir todos os fatores que estão atacando demais a imunidade, né? Parasita é um deles. Pois é. Toxinas, outro deles. Dieta inadequada, o maior deles, diria eu, né? O maior deles. Leaky gut e companhia. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu dei um spoiler, né, de por que que detox e desparasitação andam juntos. Você poderia falar um pouquinho mais de por que que é tão importante a gente lembrar de detoxificar não só o fígado, né? Otimizar o funcionamento de todos os sistemas de detoxificação, focando no fígado junto ao processo de desparasitação? Sim, eu acho que eu sempre penso o seguinte, né? Pensando muito pelo lado do fungo, né? Que é uma das coisas que eu estudei muito, mas que está dentro do mesmo. Por exemplo, quando eu percebo uma pessoa que ela está bem contaminada, muita sintomatologia, o processo está muito evidente, eu não entro com nada que você possa falar assim, vai matar fungo.
né, seja por medicamento alopático, que seria o médico, ou até mesmo por tipo um Candida suporte, um óleo de orégano, qualquer coisa assim. Primeiro eu preparo o organismo. É aquela história, vamos melhorar essa microbiota, vamos melhorar a integridade do intestino, vamos entrar com nutrientes, dá um suporte. Porque na maior parte das vezes, quando você está com alguma contaminação a ponto de ter sintoma, esse organismo já está muito desequilibrado. Não é? É uma das coisas que a gente comenta bastante. Mais de 70% de substâncias agressoras ao organismo há 50, 60 anos atrás não existiam. Certo? Então, a gente está extremamente sobrecarregado. Então, equilibrar, trazer um pouco esse processo de equilíbrio, melhorar a produção do ácido clorídrico, melhorar a integridade do intestino, de repente entrar com biomaps, com alguma coisa, mas trabalhar um pouco para dar um suporte. E porque o processo de detoxificação, né, ele acontece em todas as nossas células. Só que 60% é feito pelo fígado e 20% pelo intestino. E a gente tem vários tipos de eliminação, né? Então, você tem excreção renal, urinária, né? Excreção urinária, você tem pelas fezes, você tem por transpiração, mas existe a que é feita através do processo de detoxificação, né? E assim, aí a partir daí, todas essas vias vão ser acionadas. Então, e por que isso? Porque a maior parte das toxinas são lipossolúveis. Todas as vias de eliminação de toxinas são hidrossolúveis. Então, para um organismo poder eliminar, ele vai ter que pegar essas substâncias e vai ter que transformar numa substância hidrossolúvel, e a partir daí ele vai ter que conjugar com algumas substâncias e ser eliminado. E quem que faz todas as etapas acontecerem? Vitaminas, minerais, fitoquímicos e, principalmente na última etapa, aminoácidos, né? Principalmente enxofrados. Então, o que acontece? Se a gente não tem recursos nutricionais, está lá com o organismo totalmente debilitado, deficiências nutricionais, como é que você vai conseguir eliminar uma toxina? Não tem como. O processo que envolve a eliminação de toxina depende de nutriente e de energia. Esse é outro ponto que o pessoal fala, vou fazer jejum para desintoxicar. Não, você faz jejum para qualquer coisa, menos para desintoxicar. Entendeu? Porque você precisa de nutriente e energia para fazer todas as etapas da eliminação de toxinas. Você lembra daquilo que você falou? Eu acho que em todos os cursos que eu assisti seus, né, que eu sou fã, eu já assisti vários, né? E você me deu oportunidade e tudo. Você fala, gente, o principal combustível para o cérebro é glicose. O cérebro vai demorar pelo menos 18 horas para começar a usar corpos cetônicos. Se ele usar antes disso, é um treino metabólico que nem todo mundo vai ter depois de muito tempo, mas mesmo assim não é eficaz. Eu fui xingado por um cara na internet. Eu fui ver depois o cara do jejum intermitente lá, não sei o quê. Não consegue ganhar massa misteriosamente, mas tem uma definição muscular. Até porque o ser humano com perda excessiva de gordura, ele vai definir a musculatura, né? Ele vai mostrar todos os rasgos, né? Mas eu não quis falar nada. Quando eu falei isso num vídeo, mas como assim? Quer dizer que toda a teoria do jejum, então, está incorreta? E a Bíblia e não sei o quê? Eu falei, meu filho, você não Isso é sabe nem como... bioquímica, né? Isso é pegar qualquer livro básico de bioquímica. Não tem... não é invenção, é fisiologia nutricional. É bioquímica. Na hora que você estuda bioquímica, não tem muito o que contestar. E eu costumo falar o seguinte, quando que efetivamente você vê o organismo utilizar corpos cetônicos? Ou quando você está numa diabetes descompensada, ou quando você está há mais de 18 a 24 horas em jejum. Então, você não vê naturalmente, normalmente, por corpos cetônicos ser usados como energia para o cérebro. Então, efetivamente, o único energético, né? Porque energia para o cérebro durante um processo normal é a glicose. E tem estudo mostrando que quando você faz o low carb, né, Denise? Não é o no carb, que eu não sei como é que tem gente que vive no no carb.
enfim. É o Quando você zero faz carb. o zero carb. Quando você faz o low carb, misteriosamente, se você marcar a glicose, a captação do cérebro do pouquinho que você comeu é muito superior à dos outros órgãos. Ou seja, a gente foi feito para comer menos carbo, mas não para achar que o corpo Não vai é viver zero sal. carb. Eu falo Exato. assim, que é a adequação. Essa adequação, porque o que, que acontece? A dieta, como é que fala? Quando o pessoal coloca que você precisa fazer a restrição calórica, né, para prevenir o envelhecimento. Então, você tem lá, né, todas as teorias, né, e uma das teorias para você evitar a aceleração do envelhecimento é a restrição calórica. Só que esses mesmos estudos mostram que a presença regular, a presença frequente de fitoquímicos, então polifenóis, né, enfim, de uma maneira geral, eles imitam a ação da restrição calórica. Então, que é a ativação do AMP, que é a ativação do NRF2, que é a inibição ou regulação do mTOR, etc. Então, todo aquele processo que o pessoal usa como argumentação para restrição calórica, você consegue, através da ação desses fitoquímicos, sem desnutrir. E mesmo quando eles falam a restrição calórica quer dizer 15, 20% de restrição. Não quer dizer uma restrição abaixo do teu índice basal, entendeu? De metabolismo. Então, o que acontece é que é muito o 8 ou 80. Em todos os níveis, né? Até quando a gente pensa no processo, né, da desparasitação, tá? Então, é o 8 ou 80. Ou tem que cada 6 meses tem que tomar, ou nunca toma, ou enfim. É um processo que não vai pelo equilíbrio, pela individualidade, pela fisiologia, né, que são coisas extremamente estudadas, extremamente já concretas dentro de todo esse conhecimento, né? Então, não Sim. é uma invenção, isso é um processo que... E assim, o que eu acho mais interessante, está sendo publicado um estudo atrás do outro, fazendo comparação de todas essas dietas. Tá? E aí já, né, pegaram todos os tipos de dieta, carnívora, paleolítica, cetogênica, e eles comparam com a padrão mediterrâneo. Quer dizer, não tem a dieta do Mediterrâneo, mas você tem a dieta padrão mediterrâneo, né, que era aquele padrão que foi feito lá atrás. E todos esses estudos, eles sempre chegam à mesma conclusão. Os melhores resultados foram a dieta padrão mediterrânea. E que é o quê? É a mais natural, é a mais lógica, é a que mais vai de encontro com a fisiologia nutricional. Né? A Lenita até falou aí, olha, infelizmente o jejum intermitente está sendo muito recomendado. Lenita, eu te digo que jejum intermitente é um rótulo muito grande. Na minha opinião, o problema é o grau de radicalismo, né, que está sendo aplicado. E assim, jejum intermitente para todo mundo. Então tem gente que já está saindo de um basal depauperado para o jejum. Exatamente. Tem gente que não tem uma transição harmônica, você não treina, né, toda a parte de metabolômica da pessoa, toda a parte de epigenética, toda a parte enzimática para aquela transição de combustível. E o que é pior, um monte de gente que simplesmente vai restringir. Quando comer, não repõe tudo que precisa para o seu metabolismo. E assim, a gente sabe que jejum intermitente, intermitência pode ser de 8 horas, de 10, de 12, de 14, 16, de 24, né? Isso não quer dizer todos os dias, né? Por isso que é jejum intermitente, porque não é uma coisa diária. E aí, muitas vezes, o pessoal toma isso como um padrão, como uma coisa de alimentação diária. E aí eu estava explicando, numa das aulas, né, tudo o que acontece a médio e longo prazo, né, com a utilização da proteína como energia, né, todas as interferências que isso vai ter. E aí, numa das aulas que eu estava dando, um dos profissionais chegou para mim e fez assim: então, quando eu comecei a fazer
Mas aí acho que era dieta sem carboidrato, era alguma coisa assim. Nossa, mas eu me senti tão bem. Eu falei, claro, você tirou tudo que fazia mal. Então, tirou tudo que fazia mal, começou a se sentir bem, certo? Ele falou, mas a médio e longo prazo, eu estou sentindo tudo que você falou que ia acontecer. Eu fiz assim para ele, então, isso chama bioquímica. Isso chama fisiologia. Eu não estou inventando. Isso está lá, está nos livros, está nas coisas. É só a gente ir lá entender esse processo. Tá? Então, é meio... Hoje eu atendi uma das minhas pacientes que deu fungo no exame dela, né, coprológico. E aí, estava passando com uma gastro e tal, e ela chegou para mim e fez assim, então, Denise, a gastro falou que é para mim não comer mais do que 3 frutas por dia e que só pode comer essa e essa. Eu falei, tá, mas ela deu a justificativa? É por causa dos fungos. Eu falei, então, né, eu não conheço nada que alimenta mais as bactérias saudáveis do que fruta, né? Desde que, de novo, quantidade adequada, né, o equilíbrio, todo o processo. Mas é onde você vai ter mais de 1.000 fitoquímicos numa fruta. Então, os principais alimentos de bactérias saudáveis, fibras e polifenóis. Então, e aí vem algumas coisas que eu falo, eu não sei de onde vem. É um fala, o outro repete e vai embora. Né? Trazendo algumas coisas assim, alguns conceitos errados, quando, na verdade, a gente deveria fazer o quê? Simplificar. Mas, Denise, quando eu saí da faculdade, probiótico era o quê? O Floratil era para dar para criança, diarreia de criança. Adulto, besteira, ninguém nem falava em congresso. 5 anos depois, começou-se a falar que probióticos seriam interessantes, dar em alguns casos, e os gastros davam. A gente sabia que era bem exceção. Igual falar da doença celíaca, que o glúten faz mal, só para 2% das pessoas, eu infarto de escutar isso. Infarto. Mas tá bom. Há 10 anos atrás, os congressos de medicina convencional começaram a falar pesadamente de probiótico. Até que hoje em dia, um paciente sai pós-câncer do hospital, um câncer digestivo, por exemplo, ele já sai com a prescrição de probiótico independente do status que ele tinha. Aí é o seguinte, eu vou tacar mais cepa ou condições para você gerar cepas. Que cepas? Em uma pessoa que é no seu estado inflamatório, eu não foquei no padrão nutricional, eu não foquei no grau de imunidade, eu vou botar mais. Mas lembrando que o probiótico não repovoa. Sim. Ou seja, ele tem uma ação transiente. Então, se você não faz toda essa mudança, se a gente não faz toda essa mudança que você falou, você não vai mudar o padrão. Porque aquele padrão de doença e de desequilíbrio, ele vai continuar com ele, porque o probiótico, ele vai simplesmente ter uma ação transiente e acabou. Ele não vai repovoar. E eu preciso dessa repovoação dessa microbiota saudável, porque aí é que eu vou ter a ação efetiva dela. Né? Então, é o que você falou, quer dizer, e aí? O que está efetivamente resolvendo? Nada. E aí você já começa a ver assim, não pode dar probiótico. Cara, pelo amor de Deus, eu uso probiótico há séculos com resultados fantásticos. Mas o probiótico não vai fazer mágica. Para mim, dar o probiótico, eu preciso ter um meio aonde ele consiga se reproduzir e dar condições para isso acontecer. Porque o probiótico pelo probiótico realmente não vai resolver. Então, e volta para aquela história que a gente falou do meio. Por que a gente quer ter todos esses cuidados e trazer todas as informações e discutir tudo isso? Exatamente por causa disso. Porque se você efetivamente tem que fazer um tratamento, seja ele para um fungo, para um parasita, o que é, em primeiro lugar eu preciso lembrar que esse organismo está totalmente desequilibrado. As pessoas têm que entender que se você hiperproliferou fungo, eu digo hiper, gente, porque fungo todo mundo tem. Você tem que ter. Tem fungo bom também. Nem todo fungo é o Coringa, tem muito fungo que é o Batman. Né? Se você tem hiperproliferação bacteriana, hiperfúngica ou hiperparasitária,
tem toda uma condição de inflamação, de distúrbio imunológico, de distúrbio intestinal, distúrbio alimentar, distúrbio de detox de base. Não é Muitas só você vezes drogas, simplesmente. né? É, Muitas ué. drogas, né, que causam todo esse desequilíbrio. E infelizmente hoje em dia, a maioria das pessoas, quando procura um médico, quando tem um distúrbio, vai procurar um médico, não vai procurar um nutricionista e companhia. Quando chega no médico, a gente passa 60% do nosso tempo de faculdade aprendendo qual diagnóstico, qual remédio. Qual diagnóstico, qual remédio. Então, o hábito de fumar cachimbo entorta a boca. Gente, já passou da hora da gente ir nas causas. Por isso que o grande esforço nos meus cursos, no da Denise, da Lenita, que eu já vi também, 2 lives suas com ela na internet e tudo, é falar, gente, pelo amor de Deus, bioquímica, biofísica, porque isso vem antes. Os hábitos de vida, que eu não preciso nem falar, que eu bato nessa tecla há 25 anos da minha vida, sabe? Porque senão você vai ficar dando remédio o tempo inteiro, e remédio só existe na lógica da doença. Se você só age na lógica da doença, você espera o dano para poder agir, né, Denise? Mas Com certeza. eu queria que você explicasse, para a gente terminar, porque eu sei que vai demorar, que história bombástica é essa que a Denise acabou de falar que probiótico não povoa? Meu Deus, é vendido dessa forma. Como é que você vem aqui falar essa heresia desparatizante? Eu acho que a hora que a gente pensa no, né, dentro desse quadro, você fala assim, o que se conhece hoje efetivamente da microbiota? Se a gente fala que a gente pode ter mais de 1.000 espécies, né, em cada pessoa, o que se conhece efetivamente? Então, aquele probiótico que já conseguiu definir, que você tem disponível, que você consegue trabalhar com ele, aquelas bactérias probióticas, elas não são um décimo do que tem lá dentro. E eu falo o seguinte, desde que a gente existe nesse mundo, que o mundo existe antes de nós, mas desde que a gente existe aqui, a gente funciona a partir de nutrientes fitoquímicos e nutrientes e fitoquímicos que mantinham uma microbiota saudável que interage com o nosso organismo para que a gente consiga ter todas as nossas funções. É um processo de simbiótico, né? De mutualismo. Exatamente. Então, a hora que você pega, tá, um probiótico, como é que eu vou acreditar que esse probiótico que eu estou dando, ele vai fazer todo um processo de repovoação nesse intestino? Mas ele tem uma ação transiente importante, tem uma ação importante, e ele vai manter o meio estável, ou um pouco mais estável, né? Que a gente está associando tudo isso com a alimentação, para que as bactérias nativas possam se reproduzir. Porque essas bactérias nativas, a gente vai ter lá o DNA bacteriano dela, principalmente nesses 2 primeiros anos de formação, né? E essa é aquela, normalmente, por isso que é tão importante. O que acontece antes na gestação, né, pré-gestação, gestação, amamentação, introdução de alimentos, esses 2 primeiros anos de vida. Porque é um momento de formação dessa microbiota nativa, tá? E é um momento de treinamento também desse sistema imunológico. Então, a partir do momento que você dá um probiótico, o que você vai fazer é deixar um meio estável para que essa microbiota nativa consiga se reproduzir. Aquela que a gente ainda nem conhece. Mas a gente sabe que sempre existiu. Sempre existiu. A partir do momento que você dê matéria-prima adequada para ela. Você dá a matéria-prima adequada, ela está lá. Né? Se você pensar no que eles conseguem efetivamente isolar, aquelas que conseguem sobreviver numa cápsula, pois a maior parte nativa não dá para industrializar. Então, o conhecimento ainda é muito pequeno do que efetivamente nós temos. Mas a gente sabe que a gente sempre funcionou. E essa microbiota sempre esteve lá a partir de matéria-prima adequada. É sempre aquela história. A gente depende da microbiota porque ela determina o sistema imunológico, neurológico, endócrino, né, digestivo. Mas ela depende do que a gente come. Né? A gente não vai ter, então, uma quantidade de
organismo suficiente em nenhum probiótico para ele ser suficiente para gerar uma explosão daquela cepa e colonizar. Agora, você vai ter a geração de biomamps em pequena quantidade, porque parte vai morrer, certo? Vai sofrer uma degradação. E você vai ter, em parte, microambientes que vão produzir substâncias que vão ajudar suas próprias bactérias boas a conseguirem ter condições regionais de irem se reexpandindo. É isso, basicamente? Com certeza, porque até quando a gente fala assim, né, as bactérias têm vida curta, né? Nós tem lá, Sim. né, de 2 a 5 dias de vida. E quando ela morre, o padrão molecular dessa bactéria consegue atravessar o muco protetor, ir para o epitélio intestinal e induzir a produção de substância anti-inflamatória, antimicrobiana e de substâncias que fazem com que haja uma integridade dessa parede intestinal. E isso é um processo natural. As bactérias estão lá, ela tem ação viva, tem ação quando morre. O problema é quando a gente está com uma baita desbiose. Então, nessa baita desbiose, você não tem ação efetiva da bactéria viva, mas também não vai ter o padrão molecular dessa bactéria saudável como deveria. E aí faz uma diferença quando a gente entra com um biomam, né? Quando a gente entra com a... Eu tenho percebido que em algumas situações de até que a pessoa tem muita dificuldade de aceitar o probiótico, passa mal, não consegue, tá? E vem num desequilíbrio de muito tempo, parece que a hora que você dá o biomam, você faz um reset. Né? Eu brinco até com o paciente, falei, vamos fazer um reset no intestino. Vamos começar de novo, tá? Sim. E aí, você entra com o biomam, você começa a fazer... E é claro, você dá um probiótico, você não vai mudar o padrão do paciente. Não vai. Você vai, muitas vezes, ajudar a tirar de um círculo vicioso, mas você não muda o padrão. Então, se não for tudo associado, a gente não vai. E aí, dentro desse tudo associado, quantas vezes no meio tem parasita? Tem mais essa, né? Que é o objetivo principal do curso. A Né? pergunta da Eloá é excelente. Doutores, usariam transplante fecal em casos difíceis? Se fosse só até aqui, a pergunta, eu pensaria, é uma possibilidade extrema, eu não pensaria como uma das primeiras. Agora, inflamatórios, aí, Eloá, primeiro eu iria desinflamar, porque você jogar toda uma população, todo um microbioma de outro indivíduo, né? Porque não vai ser só bactéria. Você está dando parabiótico, probiótico, simbiótico, qualquer biótico que você pensar junto. Ou seja, calma. E ainda jogando num caso francamente inflamatório, eu primeiro irei endereçar esta inflamação com detox, porque se tem inflamação, com certeza tem toxina. O que você acha, Denise? Sem dúvida, ainda mais quando a gente pensa que essas bactérias elas têm uma vida muito curta. Então, você pega um ambiente que está todo alterado, todo contaminado, todo desequilibrado, e você faz um transplante, qual é a viabilidade disso? Quanto tempo que essas bactérias efetivamente... De novo, é a mesma coisa. Você não está fazendo um processo onde você está repovoando. Né? Não dá para você repovoar a partir daí. Você está dando estímulos de bactérias saudáveis, ok? Mas que tem vida muito curta. Então, num padrão onde já está tudo inflamado, tudo desequilibrado, qual a efetividade disso? Para mim, nenhuma, tá? Eu volto sempre, sem pensar em 500 mil detalhes, né? Quem são os doadores, né? Nós estamos, olha, é o fato que eu falo assim, as coisas deveriam ser tão mais simples, tá? Só que muitas vezes o pessoal não fala assim, filho, come legume, verdura e fruta, tá? Então, resolver a vida assim, né? Com uma coisa extremamente mais simples. Come legume, verdura e fruta, tá? Ai, dá um trabalho, doutora, né? Tem até que lavar, nossa senhora, Dá um tá? trabalhão, o melhor é você comer cocô purificado encapsulado de outra pessoa, né? Pode ser uma boa, né? É o que eu penso. Você não quer comer o legume, mas vai comer cápsulas do cocô purificado de outra pessoa, que é o transplante fecal. Cada um vai no que acha que é mais fácil, né, Denise? Ou prazeroso, ou será o quê, né? Bom, para terminar, eu queria então que você fizesse novamente o jabá do curso. Fazer o jabá, sabe o que que é, né?
divulgar o curso de novo, a importância dele, por que que você trouxe, para a gente poder fazer com que o máximo desse público aqui veja a preciosidade que é esse curso. É o primeiro que eu vejo com a chancela da Denise sobre 2 temas: desparasitação e desintoxicação. Gente, é imperdível. E mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite comigo. Dessa vez eu nem fui para apresentação nem nada, fui direto para o tema, você viu, porque eu pensei, essa live vai ser grande pra caramba. Então, encerre, por favor, e obrigado, viu, Denise? Mais uma vez, estarei lá no curso. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito, e você sabe que é sempre muito bem-vindo né, estamos lá todos abertos para contribuição, para discussão da prática clínica. Esse curso foi pensado, né, em todo o processo que a gente já falou, e a doutora Elisângela, a doutora Lenita e eu estaremos o tempo todo, né, junto no curso, porque é trazer um pouco, né, o processo nutricional com tudo que envolve, né, esses cuidados que a gente precisa ter. E esse curso, os meus cursos, eles sempre têm lá o apoio da Beladerme, que são fantásticos, que dão apoio para fazer os grupos de WhatsApp com o pessoal depois do curso, porque o curso não para lá, depois a gente fica sempre, né, nas discussões clínicas, a Lucilene, a Neomara, né, as meninas lá da farmácia estão sempre pondo material, sempre, porque essa é a ideia essa. Eu falo que eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto com os grupos de estudo que eu tinha logo no começo. Então, eu sempre achei que esses grupos de estudo, esse processo, é uma das coisas que faz a gente crescer muito, né? Faz a gente aprender muito. Então, esse é o intuito, né? É trazer o curso, eu quero aprender e a gente quer que cada vez mais nós, como profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, que a gente consiga ter mais recursos para, de verdade, né, poder ajudar aí a vida das pessoas. Então, são os nossos principais objetivos aí. Muito obrigada, né, por essa oportunidade e espero você lá e espero vocês lá também, né, pessoal que quiser fazer o curso daqui, dia 23, 24 de agosto, estaremos aí. Gente, denisecarreiro.com.br, certo? Isso então aí. tá bom. Beijo, Denise. Obrigado, viu? Beijo, eu que Até agradeço. breve. Obrigado para todos também. Tchau, tchau.